Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma escola bíblica. E a proposta agora é comentar a Carta de Judas, o penúltimo livro da Bíblia Sagrada, o penúltimo livro do Novo Testamento, a última carta a ser escrita. Domingo passado fizemos uma introdução sobre essa carta, a autoria, a data, o propósito dela ser escrita. E hoje vamos começar a comentar os versículos. E hoje o versículo 1 e o versículo 2 da carta de Judas, que diz assim: Judas, servo do Senhor Jesus, e o irmão Tiago, aos chamados e santificados por Deus Pai e preservados pelo Senhor Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados. Então está aí a saudação de Judas aos leitores dessa carta. E ele começa no verso 1, dizendo: servo do Senhor Jesus Cristo. Isso é, aquilo que ele representava para o Senhor Jesus, aquilo que ele sentia com o Senhor Jesus. Assim como Paulo, na carta aos Romanos, aos Filipenses e a Tito, se identifica como servo do Senhor, e Pedro, na sua segunda carta, assim fazia também Judas. E esse termo servo do Senhor quer dizer literalmente escravo do Senhor. O termo servo ali quer dizer escravo. É a ideia que a sua vontade era agora a vontade de Deus. A sua vontade não era mais a vontade dele, não era mais a vontade humana dele, mas sim a vontade do seu Criador, a vontade do Deus Todo-Poderoso. É uma total consagração ao Senhor Jesus. Então, quando ele se diz servo do Senhor Jesus, ele está dizendo escravo do Senhor Jesus. Eu me coloco como escravo. Agora o Senhor é meu dono. O Senhor é que vai fazer na minha vida. Eu vou fazer não mais a minha vontade, mas a vontade do meu Senhor. Por isso que Davi escreve: a minha orelha furaste. Que quando um escravo na época de Davi decidia continuar com o seu dono mesmo ganhando a liberdade, o seu dono levava perante os anciãos daquela cidade, testemunhava a respeito do seu escravo e eles furavam a orelha do escravo para todos entenderem que ele estava sendo escravo por vontade própria e não porque era obrigado. E ele continua: servo do Senhor Jesus e o irmão Tiago. Então há uma relação do escritor Judas e Tiago, onde muitos dizem que esse Tiago era irmão de Jesus e, consequentemente, Judas também seria irmão de Jesus, já que é citado um Judas nos evangelhos como irmão de Jesus. Se bem que Judas era um nome muito comum na época. Jesus mesmo tinha dois discípulos que se chamavam Judas, havia o Judas que foi citado por Gamaliel, e também havia o famoso Judas Macabeu, que foi um grande líder, um herói nacional que libertou Israel do jugo da Grécia, anos antes do nascimento de Cristo. Então, os pais, nesta época, homenageavam esse herói colocando o nome dos filhos de Judas. Por isso que tinha muitas pessoas chamado Judas. E o nome Judas é uma forma grega do termo Judá, de onde se surgiu também o termo judeu. Por isso que Judas se declara irmão de Tiago e, consequentemente, irmão de Jesus Cristo. E ele continua: aos chamados, isso é, os convocados, alguém que é escolhido por Deus para pelejar em prol do reino de Deus, alguém que é convocado por Deus para a obra do reino. Deus tem dois planos com o ser humano. O primeiro plano é o plano da salvação e o segundo plano é em prol do reino de Deus. Então a pessoa entende o plano da salvação, entrega a sua vida para Cristo, consequentemente Deus vai cumprir o segundo plano, que é em prol do reino de Deus. Paulo escreve em Gálatas, primeiro capítulo de Gálatas, versículo 15, que ele diz: aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e pela sua graça me chamou. Aprove ali quer dizer Deus decidiu. Deus decidiu chamar Paulo, isto é, convocar Paulo e separar Paulo, mostrando onde Paulo estava, e Deus vem, o separa literalmente para si. É muito mais, tem a santificação que a gente fala de separação, mas é muito mais que simplesmente ser santificado,
é separado em prol do reino de Deus. E Paulo entende que pela graça que Deus chamou ele, isso é, ninguém merece ser chamado por Deus, ninguém merece ser convocado por Deus, ninguém merece ser usado por Deus. Mas Paulo entendia isso e era grato a Deus por ter sido escolhido para levar a mensagem do reino de Deus. Muitos, como Jesus diz em Mateus 16:20, muitos são chamados, isso é, convocados, mas poucos escolhidos, isso é, selecionado. Se você foi convocado, ouça a convocação, a chamada do Senhor e cumpra o propósito que Ele tem na tua vida. Aos chamados, isso é, convocados e santificados em Deus Pai, isso é, separados em Deus Pai. Não é simplesmente uma santificação que é muito maravilhoso já, mas é muito mais. É Deus Pai pegando aquela pessoa e tendo prazer nela, tendo deleite nela. Por quê? Porque ela ouviu o chamado do Senhor, entendeu o chamado, disse: Eis-me aqui, e o Senhor tem prazer naquela vida. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse, João capítulo 15 e 16: Não foi vós que me escolhestes, isso é, selecionados, mas eu vos escolhi, isso é, eu selecionei vocês. Jesus está dizendo, não foi vocês que olharam para mim e viram que era eu, foi eu que olhei para vocês e disse, é vocês, eu selecionei vocês. Judas, servo do Senhor Jesus, e o irmão Tiago, aos chamados e santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Glória a Deus. Conservados, protegidos, guardados, preservados. Glória a Deus. Por isso que o salmista escreve, Salmo 91, verso 1: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A palavra habita ali quer dizer aquele que faz a sua morada no esconderijo, isso é, na cobertura. Ninguém vê a pessoa, porque o Senhor é a cobertura dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso, descansará. Isso é, estará em paz, estará em segurança. Por isso que Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus! Aí no versículo 2, entendemos na saudação de Judas o que ele desejava ali para os leitores: misericórdia, paz e amor. Misericórdia é a aliança de amor de Deus e o homem. Deus ter misericórdia pelo ser humano é a aliança de amor entre ele e o homem. Paz, essa paz que Judas está citando, não é simplesmente ausência de guerra, é uma paz de espírito que está dentro do ser humano através do maravilhoso Espírito Santo. Todas as suas partes do ser humano estão unidas com Cristo, trazendo o quê? Tranquilidade, segurança, confiança, paz. Jesus mesmo disse: a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Então a paz de Cristo, ela é maravilhosa. Não existe no mundo nada que possa se igualar à paz de Cristo. Aí vem o terceiro desejo que Judas tinha pelos leitores da carta: misericórdia, paz e amor. Esse amor é o amor ágape, o amor perfeito, o amor que Deus exprime pelo ser humano. Não existe amor mais perfeito do que aquele que Deus exprime pelo ser humano. E esse amor nos faz mudar não como uma obrigação, mas porque nós queremos, nós desejamos, como João escreve na sua carta, capítulo 4, versículo 19: nós o amamos
porque ele nos amou primeiro. E Paulo também escreve na carta aos Coríntios que o amor de Deus nos constrange, isso é, nos impele, nos impulsiona, nos tira da nossa zona de conforto e nos faz mover na presença do Senhor. E interessante e maravilhoso também que, como Judas queria misericórdia, paz e amor sobre todas essas pessoas, ele queria que isso fosse o quê? Multiplicado, isso é, fosse na medida total, na condição máxima do que aquilo que estava no ser humano, que esse amor transbordasse, que essa paz fosse gloriosa e que essa misericórdia fosse tremenda na vida de cada leitor dessa carta. Glória a Deus! Que maravilha! Aleluia! Glória a Deus! Judas, servo do Senhor Jesus, e o irmão Tiago, aos chamados e santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus prospere a misericórdia na tua vida, que Deus prospere a paz, o amor, que todas as bênçãos dele sejam retumbantes, grandiosas na tua vida. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Domingo que vem, aguardo você novamente aqui para comentarmos a carta de Judas. Amém? Fiquem na paz. Tchau.